E agora já estamos na Liga Now. O Now revela agora todos os segredos da conversa que levou Frederico Varandas a revelar as preferências lobísticas dos elementos dos órgãos sociais da Federação Portuguesa. Segundo apurámos, o presidente do Sporting falou com Pedro Proença em Alvalade. Terá sido uma conversa informal e que surgiu na sequência das várias acusações feitas por Luís Filipe Vieira. A primeira aconteceu a 1 de agosto, foi entrevista ao Now. Na altura, o candidato à presidência do Benfica disse que, e eu estou a citar, é tudo verde na Federação. Depois, a 18 de setembro, os presidentes do Sporting e da Federação Portuguesa de Futebol falaram em Alvalade durante o jogo entre o Sporting e também o Kairat Almaty. Foi na sequência dessa conversa que Varandas revelou que 38% dos elementos dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol são do Benfica e 25% do Sporting. Liga Now da hora de almoço com o Pedro Sousa. Pedro, muito boa tarde. Afinal, boa tarde. Houve reunião ou não houve? Não houve. Eu tinha ficado com a ideia que tinha havido uma reunião formal, não é que tivesse existido um pedido ou qualquer coisa parecida, depois de ter ouvido as reações àquela declaração de Frederico Varandas. E depois o que podemos hoje assegurar é que realmente não houve uma reunião formal entre o Presidente da Federação e entre o Presidente do Sporting sobre este e outros temas. O que aconteceu é que Proença vai ver, e bem, muitos jogos das equipas, e esteve, entre outros, no jogo do Sporting na estreia na Liga dos Campeões Europeus. A fonte que eu reputo de total independência, que essa conversa ocorreu ali, durante, no intervalo do jogo, foi o motivo de conversa, porque Luís Filipe Vieira tinha feito aquela acusação, se bem te recordas aqui em entrevista ao João Ferreira, que o Sporting dominava os órgãos sociais, tinha mais gente em locais determinados e por aí adiante. E no seguimento dessa entrevista, a informação que tenho é que Frederico Varandas perguntou então como é que é? Isto é mesmo assim? E a verdade é que, sem prejuízo de serem desmentidos os números que não foram, Pedro Proença disse em entrevistas e no Summit no sábado que toda a gente sabe, e é verdade, as preferências clubísticas, se calhar até religiosas, se calhar até políticas, das pessoas que compõem os órgãos sociais, seja da Federação, seja da Liga, mas o número não foi inventado. Pois é normal que ele tenha este número na ponta da língua, estas percentagens. Pois, isso é que é estranho. Numa conversa informal, numa conversa completamente informal, repito, não houve reunião nenhuma marcada, não se deslocou o Presidente do Sporting à sede da Federação para ter uma reunião que tivesse este número que nunca foi desmentido. Ele desmente ou deixa ali no Summit Frederico Varandas, mais ou menos, eu vou dizer com aspas, entalado, mas até agora não vi desmentir este número. Ou seja, quem é que fez então o mapeamento e porquê é que fez esse mapeamento? Também é verdade, e eu compro, mas compro e pago, que realmente todas as pessoas sabem, com mais certeza, menos certeza, a preferência de cada uma, e neste caso estamos a falar de preferência clubística. Portanto, em resumo, Rodrigo, para os telespectadores do Now perceberem, não houve reunião nenhuma formal, não houve pedido nenhum de reunião, houve uma conversa sobre vários temas da atualidade do futebol português, que ocorreu num jogo em Alvalade, entre Varandas e Pedro Proença, e que no seguimento dessa conversa, Proença, eu vou dizer, terá dito, os tais 38% são afetos ao Benfica e 25% ao Sporting, da composição dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol. Já agora, é caso para dizer que 37% seja de quem os apanhar. Sim, é porque falta o resto. Exato. 37% não é tão pouco quanto isso das pessoas que compõem os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, para que isto fique claro e esclarecido, não houve nenhuma reunião formal entre os dois presidentes. E sabendo que isto foi uma reunião informal, conhecendo o contexto e, enfim, acreditando que de facto ele revelou estas percentagens ao detalhe, isso põe ou torna este caso mais grave ou menos grave?
A relação entre os dois pode como é que eu vou dizer isto? A relação entre os dois pode sofrer aqui com isto, sim, porque não sei se lhe pediu segredo disso ou deixou de pedir, que esse é outro tema, mas revelar uma conversa, por informal que tenha sido, mas também é preciso perceber que foi confrontado Frederico Varandas com essa acusação que vem das eleições do Benfica, não vem de outro lado, vem das eleições do Benfica e é um tema recorrente entre os candidatos do Benfica, o facto de Rui Costa alegadamente ter perdido, não é perder o domínio do futebol português, mas não ter colocado pessoas como normalmente isso acontece. Eu diria que entre Pedro Proença e Frederico Varandas é que tem que se entender se realmente são confiáveis um ao outro, não esquecendo que Frederico Varandas foi um dos mais entusiásticos apoiantes da sua eleição para Presidente da Federação, como já tinha sido na sua reeleição enquanto Presidente da Liga. É preciso não tirar isso do contexto para se perceber. Muito bem, vamos aqui avançar para o próximo tema desta Liga Now. João Noronha Lopes insiste que há candidatos que estão a fazer campanhas sujas. O candidato às eleições do Benfica voltou a atacar os candidatos, considera serem autores de campanhas sujas e desafiou-os a tentarem continuar a derrubá-lo. Noronha Lopes tomou esta posição e reagiu com uma publicação nas redes sociais, também no seguimento das notícias de prejuízo da empresa Vira Frangos, onde é sócio, e da empresa de crepes, à qual esteve associado, como noticiou o Correio da Manhã. Noronha Lopes garante ainda que não vão travar, ao dizer que estão a tentar parar, neste caso, o vento com as mãos. Além disso, João Noronha Lopes fez referência à passagem pela Casa do Benfica de Porto Alegre, onde esteve no sábado e mostrou-se confiante de que no dia 25 de outubro vai fazer história. A João Noronha Lopes, Pedro, trazer isto ao de cima e agora com esta publicação que também estávamos aqui a ver, ontem falávamos da palavra sonso, ele também não está a fazer uma campanha suja com isto, na tua opinião? Vamos lá ver, ele está a defender-se de uma questão, entende ele, que não faz sentido. Olha, eu podia imaginar tudo das eleições do Benfica, que coisas destas saíssem, estão a ser escrutinados. Essa é que é a verdade. Há 6 candidatos, provavelmente 4 mais bem posicionados. Eu podia esperar tudo, mas menos que se falasse de frangos desossados e de crepes. Ou seja, fica muito por saber, na tua opinião. Não, fica, quer dizer, ele se calhar tem razão na avaliação que faz, que ainda vão sair mais coisas, ele lá saberá se há mais coisas ou não para sair. Eu creio que isto vale para todos os candidatos e para aqueles que chegam e se disponibilizaram para as eleições do Benfica. Repara que passa tudo ao lado, mas Luís Filipe Vieira, que foi, creio que mais que um momento este fim de semana, se colidirmos sexta já como fim de semana, sexta à noite, foi recebido outra vez com fanfarras e confetes e por aí adiante, e no discurso disse Rui Costa mente. Isto passou-se um bocadinho no intervalo da chuva. Rui Costa, que também, com muitos apaniguados, finalmente a ir às casas do Benfica, a garantir um futuro melhor para o clube, e a verdade é que Noronha Lopes tem que se centrar na sua defesa e de provar, porque no final do dia o que está aqui em causa o que é, Rodrigo? É de provar que não precisa do ordenado do presidente do Benfica ou da SAD do Benfica para viver. É disso que está aqui em causa, porque o que as pessoas ouviram da semana passada... E aqui estão as tais imagens dos confetes que estavas a falar com o Luís Filipe Vieira. É delicioso. E, portanto, isso é outra coisa que nós não conseguimos nem vamos conseguir. Faltam 12 dias, Rodrigo. 12 dias para as eleições. Repara, outro dos candidatos, João Diogo Manteigas, preferiu ontem ir ver um jogo de basquete entre o Sporting e o Benfica, que o Benfica cilindrou o Sporting em Alvalade, com mais meia dúzia de adeptos, e mostrar à escola a mostrar que estava a acompanhar uma equipa, neste caso de basquetebol. Perspectivas completamente diferentes entre os 4 candidatos
que nas sondagens aparecem melhor colocados, mas a verdade é que, não havendo track record, encerrando as urnas do Sport Lisboa e Benfica no próximo dia 25 às 10 da noite, terminando o jogo com o Aroca lá para as 10h20, 10h25 da noite, eu creio que vamos ter um sábado muito longo, tipo autárquicas desta madrugada, tu que saberás melhor do que eu também estiveste envolvido. As acusações não vão parar. Vamos lá ver se uma coisa é as acusações entre os candidatos, outra coisa é peças jornalísticas sobre os candidatos. E eu creio que uma coisa e outra não terminou ainda. E vemos, de facto, e está aqui no lead do ecrã, a troca de acusações. Luís Filipe Vieira a acusar Rui Costa de estar a mentir. Não achas que Rui Costa devia responder? Rui Costa tem defendido à sua maneira. Vamos lá ver. Rui Costa insiste nos seus discursos, nas suas presenças em atos já pré-eleitorais ou eleitorais, se quiserem. Tem insistido sempre no discurso que criou condições nestes 4 anos em que é presidente do Benfica para que nos próximos 4 o clube seja vitorioso. Eu não vou falar em hegemonia porque ele também não falou, mas a verdade é que ganhou um campeonato com Roger Schmidt nos últimos 4, o Porto 1 e o Sporting 2 nos últimos 4 anos dos mandatos de Rui Costa. E, portanto, o que ele está a prometer é o futuro. E depois houve outro sinal dado na passada sexta-feira, foi quando foram entregues as listas dos candidatos todos, quem se candidata a todos os órgãos e quem não se candidata a todos os órgãos, quem só se candidata a um órgão. Conhecer as pessoas que acompanham cada um deles é muito importante, porque eu fiquei um bocadinho, por exemplo, às aranhas, porque não conhecia muitos daqueles nomes envolvidos nas seis listas. E, nesse sentido, esta troca de acusações, sócios do Benfica, não vai parar. Vamos ter 2 jogos até lá, até às eleições, que são Chaves, no próximo fim de semana, jogo para a Taça de Portugal, e depois, meio da semana, Liga dos Campeões, um jogo decisivo para o Benfica, não pode perder, não pode acumular 3 derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, vai jogar em St. James Park contra o Newcastle. Se isso ainda vai ter impacto, eu quero crer... E ainda há o jogo do dia das eleições. Sim, mas estes 2 anos podem ser fatais. Sim. Fatais para Rui Costa. Para Rui Costa, claro. Ou então ser um balão de oxigênio tremendo para Rui Costa. A pior coisa que podia acontecer a Rui Costa era ser eliminado da Taça de Portugal frente a uma equipa de um segundo escalão, não é? Isso é a pior coisa em cima das eleições. E, portanto, sim, os jogos para ele continuam a contar muito. Repara que ele esteve calado enquanto ganhou. Enquanto, com o Bruno Lage, conquistou a Supertaça e conquistou o direito a entrar na fase de Liga da Liga dos Campeões, não ouvimos Rui Costa. E a estratégia estava bem definida. Se ele tem continuado a ganhar, claro que ainda lá estava Lage, não tinha vindo Mourinho e provavelmente apareceria pouco, bastavam os resultados. Agora não, tudo mudou e, portanto, aquilo que estamos ali a ler aqui em baixo, esta troca de acusações vai continuar, mas eu quero aqui distinguir uma coisa que são os discursos de cada um dos candidatos e as suas aparições públicas nas casas do Benfica, e outra coisa são peças jornalísticas sobre determinados candidatos e sobre pontos que são fracos desses mesmos candidatos, como aconteceu a semana passada com o João Noronha Lopes. Muito bem, vamos agora avançar para o próximo tema. A mulher de Sudakov já está a preparar a mudança para Portugal, onde vai viver com o jogador do Benfica. A personal trainer mostrou nas redes sociais uma fotografia com várias caixas que usou para empacotar os bens que vai trazer da Ucrânia para Portugal. No total são 65 caixas, sem contar com a mobília dos filhos. Lisa Sudakova e o jogador do Benfica foram pais pela segunda vez recentemente e, por essa razão, a mulher de Sudakov ainda aguarda a autorização médica para poder viajar para Portugal. Neste momento, Sudakov está a recuperar de uma lesão no ombro esquerdo. Desta forma, Pedro, Sudakov tem tudo para dar certo no Benfica? Acho que ter a família perto, resta saber se será só a mulher e as 2 filhas, eu creio que não, que virá mais gente da família de Sudakov. Queria começar por dizer que a questão da lesão, ele está de braço ao peito. As informações que tenho é que não jogará em Chaves,
mas que estará disponível para jogar frente ao Newcastle na próxima semana. Portanto, não é nada de grave. Se o jogo de Chaves fosse uma coisa decisiva, provavelmente ele se sacrificaria a jogar. E o Benfica precisa dele. Se mentalmente, eu tenho dito aqui muitas vezes, se calhar vem no seguimento do próximo tema, Rodrigo, que é o trabalho de Mourinho, que não tem tempo para treinar e agora teve os jogadores internacionais todos fora. E os aspectos mentais são muito importantes. A forma como Mourinho recupera psicologicamente a equipa. Depois jogar bem é que vai ajudar, bem entendido. Ganhar jogos é que vai ajudar, bem entendido. Mas no caso de Sudakov, creio que com o track record que tivemos aqui no Benfica, que nunca se adaptou, Yaremchuk, Trubin foi um caso diferente, mas eclodiu mesmo a guerra. Passado poucos meses ele veio para cá, é mais jovem, não terá sido seguramente fácil para ele. Sudakov é uma das estrelas do futebol ucraniano, foi um grandíssimo investimento do Benfica, pode até revelar-se o maior investimento da história do Sport Lisboa e Benfica, cumpridos objetivos. E estamos aqui a falar de um jogador que, tendo aqui a família, as duas filhas e se calhar os sogros ou qualquer coisa parecida, o ajudará muito nesta adaptação que nas últimas semanas foi sozinho, com a companhia de colegas, mais creio que junto a Turbine. E portanto aquilo que vimos daquelas... e repara a logística que é preciso para isto, que é transportar para a Polónia e da Polónia depois de Kiev para a Polónia e depois da Polónia para... Todas aquelas caixas que estávamos ali a ver nas imagens. Da Polónia para Portugal. Não é uma viagem direta. E nesse sentido creio que é uma boa notícia para o Benfica o jogador procurar estar com a cabeça limpa, porque a guerra não terminou, isso não vai terminar, e eles estarem com a cabeça de terem lá familiares e amigos que vão continuar a ter. Eu quero aqui recordar que não há muitos jogadores ucranianos que nesta fase tenham explodido no futebol europeu. E o exemplo de Sudakov é bom porque em janeiro falava-se em 50 milhões de euros e o Benfica comprou por muito menos. No início do mercado falava-se em 40 milhões de euros e no final do mercado ele veio pelo valor que veio. E isso é um bom exemplo porque as equipas estão um bocadinho... Quem pode pagar está um bocadinho desconfiado, não é do rendimento desportivo, é dos aspectos psicológicos inerentes ao rendimento desportivo. Eu creio que o Benfica tem uma estrutura muito profissional, já o está a acompanhar nesse sentido, e este será um empurrão decisivo para ele estar com a cabeça completamente limpa. Exatamente. Pedro, vamos agora avançar para o próximo tema. Já aqui revelavas de certa forma José Mourinho, que já conquistou o plantel do Benfica. Segundo o jornal A Bola, os jogadores do Benfica estão bastante satisfeitos com as primeiras semanas de trabalho com o novo treinador. Os métodos, o relacionamento, a preparação dos jogos têm agradado bastante, tanto ao plantel como à estrutura do futebol profissional. José Mourinho até tem dormido várias vezes no Seixal, estando inteiramente comprometido com o projeto. Apesar de ainda não estar a ter os efeitos visíveis desejados, a direção liderada por Rui Costa reconhece o trabalho feito e acredita que o Benfica vai conseguir elevar o nível das exibições e conseguir bons resultados. Esta relação e este método de Mourinho, também indo ao encontro daquilo que estavas a dizer, de facto são fundamentais para eventuais futuros sucessos da equipa. É fundamental, mas agora há que colocar a equipa a jogar melhor, a jogar bem. Eu gostei do Benfica nos últimos 2 jogos contra adversários de topo, em Stamford Bridge e no Dragão, em 2 jogos de grau de dificuldade muito elevado. Há imagem e semelhança do Benfica a época passada fora na Liga dos Campeões com Bruno Lage. O problema está com o Benfica que vimos com o Gil Vicente, ganhou, o Benfica que empatou com o Rio Ave. Isto é, há um caminho longo, se calhar, para percorrer, mas no futebol não há tempo. O tempo são os resultados que lhe dão ou tiram esse tempo. É um bom princípio Mourinho estar ancorado nos jogadores. Esta notícia o que nos diz é que os jogadores compram as ideias do treinador e que vão com ele. E isso não tenho dúvidas. Se ele pedir para o jogador, por exemplo, se adaptar a uma posição onde ele nunca terá jogado na vida, isso vai acontecer com toda a certeza. E Mourinho tem na sua já longa carreira exemplos de jogadores
com todo o respeito, com maior nomeada do que os atuais do Benfica e que se adaptaram a posições que não eram as dele com sucesso em determinados momentos e em circunstâncias, sendo que o exemplo de Samuel Eto'o em Campenau é o maior de todos quando ele conseguiu conquistar uma Liga dos Campeões, a sua segunda. E, portanto, ter os jogadores do seu lado é meio caminho andado. Os jogadores acreditarem cegamente naquilo que o treinador pede é um bom resultado. Mas agora falta dar o passo. E o passo decisivo é jogar melhor. Principalmente frente a equipas que criam problemas muito defensivos. Olha, como a Irlanda colocou Portugal neste fim de semana. E nesse aspecto o Benfica está, eu creio que há muito tempo, com dificuldades no ataque posicional. Mourinho não teve tempo para os trabalhar. E esse é o único problema? Porque parece que Mourinho está a fazer tudo bem, enfim, de acordo com aquilo que estamos aqui a falar, o que é que realmente falta para a equipa conseguir ter uma maior prestação? Mas para o Mourinho precisa de chegar vivo ao mercado de janeiro. Independentemente do presidente que venha a ganhar as eleições no próximo dia 25, e quando eu digo chegar vivo é ter hipóteses de lutar pelo título, francas hipóteses de lutar pelo título, continuar na Taça de Portugal e chegar de janeiro com o mercado, ainda tem 2 jornadas da Liga dos Campeões, as últimas 2, ter a possibilidade de sentenciar um possível apuramento para o play-off, porque eu já não acredito em apuramentos diretos. Portanto, o melhor que pode acontecer ao Benfica e ao Sporting é chegar ao play-off entre o 9º e o 24º lugar. Chegar lá vivo, tem muitos jogos ainda pela frente, ainda há um derby com o Sporting, entre outros jogos, da Liga dos Campeões, mas o grande trabalho e o grande desafio não é já saberem se os jogadores gostam dele, já não é saberem se os jogadores compram as ideias dele, já não é saberem se aquela é a melhor tática ou pior. O que precisam os adeptos do Benfica e os sócios do Benfica que vão à Luz e aos outros estádios é perceberem que realmente a equipa evoluiu exibicionalmente e que pode ganhar jogos, eu vou chamar-lhe, com maior facilidade, e depois porque as comparações são sempre odiosas. E o que é que se compara agora? É com o Porto, que lá está em cima, da forma como joga, e com o Sporting, porque é bicampeão. E, portanto, essas comparações vêm sempre ao de cima. É inevitável que isso aconteça. É um desafio muito grande para José Mourinho. O facto dele dormir, mas estava perto de casa, não era mais 10 ou 15 minutos de carro, que faz a diferença, talvez por estar mais preparar treinos e esse tipo de coisas. Repara, Mourinho esteve em Roma, não levou a família. Mourinho esteve na Turquia, não levou a família. Portanto, ele está habituado a viver o clube com intensidade e não me espanta que isso tenha acontecido. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema. O Manchester United está a preparar uma super oferta por Hjulmand. A imprensa italiana avança que o médio de 26 anos é a prioridade para a equipa de Rubén Amorim. O Manchester United está disposto a colocar 60 milhões em cima da mesa para convencer a SAD do Sporting a libertar o capitão. O clube inglês conta com a boa relação entre Hjulmand e Rubén Amorim como trunfo nas negociações. No entanto, sabe-se que o Sporting não está disposto a fazer descontos e aponta a cláusula de 80 milhões de euros. A Juventus e o Tottenham, também interessados em Hjulmand, estão atentos a esta situação. Esta super oferta que o Manchester United está a preparar pode ser suficiente para roubar Hjulmand, Pedro? Hjulmand comprometeu-se com o presidente do Sporting a fazer o que Gyökeres fez a semana. Não é o defeso, é cumprir a temporada e sair no final da temporada. Hjulmand jogou melhor pela seleção dinamarquesa, por exemplo, ontem, frente à Grécia, do que até tem jogado no Sporting. Hjulmand, vamos posicionar assim, este jogador, tudo somado, porque já cumpriu objetivos, custou ao Sporting 19 milhões e meio de euros. Não era o indiscutível da Dinamarca quando veio para o Sporting, hoje é ele e mais 10. Tem, creio que, ou 23 ou 24 internacionalizações pela Dinamarca. Vai estar no próximo Mundial, portanto a valorização é constante. Sendo que estará, eu diria que no zénite de o Sporting poder fazer uma grande transferência devido à idade dos 26 para os 27 anos. Para não sei o que é uma super oferta. Eu creio que ele não sairá em nenhuma circunstância no mercado de janeiro. Creio que sairá a 100% no próximo mercado do verão. Para se ter uma ideia,
Eu há pouco falava dos 19 milhões e meio de euros que o Sporting pagou ao Lecce. Este jogador saiu da Dinamarca como um desconhecido. Ele foi para a Áustria jogar num clube que já foi médio, o Admira Wacker, e depois daí para o Lecce por 2 milhões e meio de euros. Quer dizer, foi sempre um jogador que fez o caminho das pedras. E para se ter uma ideia, o que é uma boa proposta do Manchester United? É pagar a cláusula de rescisão de 80 milhões? Tem que pelo menos ultrapassar o Sporting. Como diria o Já espanhol, disse que não lo creio. vai por menos, pois. Agora, vamos ter aqui exemplos daquilo que o Manchester United costuma pagar por médios e recentemente. Por exemplo, o Ugarte, que foi um jogador que despontou no Famalicão e depois ganhou outra abrangência no Sporting e saiu para o PSG. Quando o PSG o vendeu ao Manchester United foi por 50 milhões de euros. E quero aqui recordar que um dia, numa daquelas fabulosas conferências de imprensa de Ruben Amorim, lhe perguntaram, afinal, qual foi o melhor médio que trabalhou no Sporting? E falaram no nome de Palhinha, de Mateus Nunes, de Ugarte e de Morton Newman. E ele, nessa altura, disse que Morton Newman era o mais completo. Portanto, 50 milhões pagou o United por Ugarte, 70 milhões pagou o United por Casemiro, 68 milhões pagou o United por Mason Mount. E, portanto, dentro desta bitola, eu creio que no final da época se fará o negócio ali entre os 60 milhões, ou à volta disso. E onde é que pode entrar também aqui a Juventus e o Tottenham, que também estão interessados há aqui um outro aspecto. O dono do Manchester United veio reafirmar recentemente que era preciso dar tempo, continuar a dar tempo a Ruben Amorim. Mas isso no futebol muda muito rapidamente. Ele tem que ganhar. Tem que ganhar porque, mudando o treinador, também muda a perspectiva toda em relação, creio eu, ao interesse do Manchester United, por muito que ele seja e é um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa, por muito que ele seja e é um titular da seleção da Dinamarca. Desculpa. E, portanto, se Ruben Amorim está por um fio, é difícil que Yilmaz vá parar ao Manchester United, certo, de acordo com aquilo que estavas a dizer. Eu perguntava-te onde é que a pressão, eventualmente, ou a concorrência das Juventus e do Tottenham podem influenciar também aqui, eventualmente, este negócio. Os Juventus não têm dinheiro para pagar 60 por um médio. Os Juventus nunca o fará. Os Juventus precisa desengordar a folha salarial. E creio que o vai fazer no próximo mercado. Não estou a ver a Juventus a chegar para fazer um negócio do Francisco Conceição. Foi o cabo dos trabalhos. Estamos a falar de metade, mais ou menos, da verba que foi preciso pagar pelo Francisco Conceição. O Tottenham é um clube que tem dinheiro e que investe. Não sei se, não conhecendo, não sei se o Yilmaz trocaria hoje o Sporting pelo Tottenham só por uma questão. Tem a ver com a questão salarial. Muito bem, Pedro. Obrigado. Obrigado, pela tua presença e até à próxima. Gouveia Melo, Marcos Mendes e